Olá, meu nome é Bárbara e eu sou orientada pelo professor Júlio César Azevedo e eu vou apresentar um pedacinho da minha tese de doutorado que está em andamento ainda, cujo título é Presença de micropoluentes em biofilme natural de rios urbanos subtropicais, considerando variáveis hidrológicas. Bom, então uma breve introduçãozinha é que nós temos diversos tipos de poluição no meio ambiente, principalmente nos recursos hídricos, e uma delas é a micropoluição, que são aqueles elementos que estão em escala baixíssima, né, microgramas por litro, nanogramas por litro ou por quilo no meio ambiente. Dentre eles, os contaminantes emergentes e os microcontaminantes, né. Bom, esses contaminantes já estão inseridos em diversas escalas do ecossistema e diversos compartimentos ambientais, e a preocupação é porque eles têm grande capacidade de desregulação endócrina. Então, é por isso que começaram a ser estudados em diversas matrizes, dentre elas, água, solo, sedimento, animais, e agora o biofilme natural. Bom, então o biofilme é um sistema heterogêneo, complexo e dinâmico que pode ter alguma representatividade para a sorção dos poluentes e por isso ele se torna um possível elemento de monitoramento ambiental, né? São comunidades muito adaptáveis, né? Tem bactérias, vírus e protozoários na sua composição, e eles resistem a diversas questões extremas do meio, né? E eles seguem uma cinética própria, né? Dentre essas questões cinéticas, principalmente a formação do biofilme e a absorção de compostos. Isso pode ser afetado por algumas questões da hidrologia dos canais, né? Como, por exemplo, o oxigênio dissolvido, os nutrientes, as variáveis hidrológicas e as características dos compostos ali presentes. E a própria camada polimérica extracelular, que dá uma característica do próprio biofilme. Bom, esse é o objetivo do nosso trabalho, né? Fazer a verificação se existem micropoluentes em biofilme e se as variáveis hidrológicas, no caso vazão e velocidade, nível d'água, se elas podem interferir na questão de formação de biofilme e de sorção de compostos no interior do biofilme, né? Então, como área de estudo, nós escolhemos 2 rios do Paraná, localizados em Curitiba e Almirante Tamandaré, Rio Barigui e Rio Belém, 2 rios extremamente antropizados, né? Para o desenvolvimento desse trabalho, nós faremos medições de vazão, nível d'água e velocidade, que são as questões hidrológicas. Vamos coletar amostras nas matrizes, água, sedimento e biofilme natural, para análise laboratorial de alguns compostos. Então, no caso, hidrocarbonetos e esteróis. Nós vamos quantificar o peso formado por placa e o peso total, e fazer a detecção desses compostos e quantificação desses compostos. Daí, para isso, depois nós vamos fazer as correlações. Bom, nós já fizemos uma campanha, então, como resultado, nós percebemos inicialmente que todos os pontos formaram biofilme, e isso é muito importante, porque as questões hidrológicas do rio podem fazer com que não se forme biofilme. Então, todos os pontos formaram, ok, a pesquisa pode seguir. Em termos de pesagem de biofilme, peso congelado, que nós ainda não conseguimos secar todo esse biofilme através de processo de liofilização, mas o peso congelado mostrou que o biofilme formado no Rio Barigui, ele formou muito mais em termos total, né, do que os outros pontos, no caso, né? Então, o Rio Barigui forma muito mais em termos total do que Rio Belém. Mas quando a gente vê por área de placa, a gente vê que o rio, que daí se intercalam. Então, pode ter muito mais a ver com a característica do ponto, no caso, o Rio Barigui 2, ele tem uma estação de tratamento defluente, um pouquinho antes, do que os outros pontos. Isso é uma questão que a gente vai verificar quando conseguir realizar as análises. Então, como etapas futuras, nós vamos fazer mais campanhas, verificar as questões hidrológicas, validar todos os métodos analíticos e quantificar os micropoluentes e fazer todas as avaliações estatísticas e cálculos pertinentes. Então, como consideração final dessas etapas do trabalho, a gente percebe que as características do ponto, então, configuração ambiental, se está depois de uma estação de tratamento de efluente, estação de tratamento de água, se tem questões industriais perto, se é uma área residencial, ela pode interferir na formação do biofilme. E que há uma possível relevância do biofilme, sim, como um biomarcador de micropoluentes em rios urbanos. Isso é o que a gente quer mostrar com o desenvolvimento desse trabalho. Então, agradeço e fico à disposição para qualquer eventual dúvida.